boa noite a todos. Bem-vindos a mais um evento do Pint of Science 2016. O meu nome é Rita Tostes, eu sou professora do Departamento de Farmacologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e hoje eu vou ter o grande prazer de coordenar essa sessão que vai falar sobre genética do câncer, bioinformática e outros petiscos. Antes de introduzir os nossos convidados, eu gostaria de falar rapidamente sobre o Pint of Science. Esse é um evento que se originou na Inglaterra. A primeira edição aconteceu em 2013 e o objetivo do evento é popularizar a ciência através da ida de pesquisadores, de professores que podem falar sobre os trabalhos científicos para ambientes mais populares ou para ambientes informais como esse que a gente está aqui hoje. Esse ano, então na edição de 2016, nós temos 12 países participando. Esse é o segundo ano em que o evento é realizado no Brasil. E nesse ano nós temos 4 estados e 7 cidades. Então, entre as cidades São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Dourados, São Carlos, Campinas e Ribeirão Preto. Esse evento ele só está sendo possível através de uma parceria entre o Instituto de Estudos Avançados da USP, o polo daqui de Ribeirão Preto, o Centro de Pesquisa em Doenças Inflamatórias, o CRID, e o Centro de Terapia Celular do Hemocentro, que são os CEPIDs patrocinados pela FAPESP. O evento acontece aqui em Ribeirão Preto, simultaneamente em 3 cervejarias. Aqui, no Cervejário, na Lunde e também na Invicta, durante 3 dias. Então, esse é o nosso segundo dia. Amanhã a gente tem a chance de ver mais um evento. Bom, alguns avisos importantes. Todo mundo que está aqui hoje vai poder receber uma assinatura gratuita de 3 meses da revista Scientific American. É só preencher o formulário de avaliação que vai estar disponível online e o link vai estar no folheto que vocês receberam aí na mesa. A gente tem que pedir para quem beber, por favor, não dirigir, pegar um táxi ou pegar uma carona com um amigo e revezar amanhã, tá bom? Para a segurança de todos e para que a gente não tenha nenhum contratempo com o nosso evento. E no nosso bate-papo de hoje, então, os nossos jovens pesquisadores que eu vou apresentar vão estar falando sobre o câncer, a sobrevivência das células tumorais, né? A vida e a morte das células tumorais não são eventos tão simples. Qual a ligação que nós temos entre o câncer e a placenta? O que são RNAs não codificadores, então os RNC-RNAs, os microRNAs, como é que eles atuam no câncer? Será que eles podem ser utilizados no diagnóstico ou mesmo para terapias anti-câncer? E depois a gente vai ver como a bioinformática pode ser usada a nosso favor na luta contra o câncer. Então, para a gente começar, eu gostaria de apresentar os nossos convidados. O primeiro deles é o Adam Ossiena. Ele é graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita. Ele está terminando o mestrado e ele já entrou no doutorado, por isso a flechinha ali, pelo programa de pós-graduação em genética da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP. Ele tem experiência em biologia geral e genética molecular e ele vai estar falando hoje sobre o Bob Marley, futebol e câncer de pele. Logo em seguida, nós teremos a Anelise Ramão, que é doutora em biologia celular e molecular pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto também. E ela fez estágio na Columbia University, em Nova York, nos Estados Unidos, e ela é bolsista da Fundação de Apoio à USP e trabalha no Laboratório de Genética Molecular. Então ela vai estar abordando placenta e câncer, uma questão de controle. E aí, para finalizar, a gente vai ter a Jéssica Plaça, que é graduada em Biotecnologia pela Universidade Federal de Pelotas. Ela é mestranda pela Universidade de São Paulo no programa de Oncologia, Células-Tronco e Terapia Celular. Ela fez estágios na Universidade de Califórnia em São Francisco e também na Stanford em Palo Alto. E ela vai falar com a gente sobre bioinformática, união de 2 mundos na cura de doenças.
Eu espero que esse seja um evento bem proveitoso, né, para todos nós. E amanhã tem mais, amanhã a gente vai ter o cérebro e as artes visuais. Então, uma excelente noite para todos nós. A conversa é bem informal. Vocês podem, inclusive, interromper durante a apresentação, mas o programa é que nós teremos 20 minutos de apresentação, 10 abertos a perguntas após cada uma das apresentações. Tanto o Adamo, a Ana Elisa como a Jéssica vão ficar um tempo maior aqui, que a gente também vai querer tomar uma cervejinha, né, depois que passou tudo, e aí eles vão estar disponíveis para perguntas extras que aparecerem. Tá? Eu agradeço mais uma vez a presença de todos vocês. Então, sem mais delongas, o Adamo. Boa noite, pessoal. Gostaria de agradecer a introdução da professora Rita, os presentes que aqui estão, a organização que está trabalhando aí já pelo segundo dia, tem mais um dia, e a iniciativa que é poder falar um pouquinho sobre ciência no bar, que nós não estamos acostumados a fazer isso com pessoas que não conhecemos, né? Os cientistas se reúnem sim, né? Nós fazemos pesquisa no bar para conversar e outros lugares também, mas é uma ótima iniciativa, gostaria de parabenizar a organização. Eu decidi que misturar música, esporte e ciência poderia ser interessante, então eu elenquei aqui Bob Marley, futebol como esporte, que são os brasileiros, né? A terra do futebol, e o câncer de pele, que é algo que eu estudo, né? Que eu trabalho no meu mestrado. Tá? Qual a relação que existe entre eles, a gente vai ver. Tá? Então, vamos começar a falar sobre música, né? Bob Marley foi um músico, né? Considerado o rei do reggae, né? Que foi uma música que nasceu aqui na Jamaica, e ele foi um grande atuador na área política também. Ele foi uma pessoa que buscou combater as desigualdades sociais, o racismo, a pobreza, a miséria, principalmente da Jamaica, mas também da África, né? E por que da África? Porque a Jamaica também foi colonizada, assim como o Brasil, por outros países europeus, e teve o aporte de escravos. Falando já na África e nessa orientação que o Bob Marley teve para a religião, que é o rastafarianismo, ele sempre seguiu essa religião, o rastafarianismo, que Rastafarianismo, era isso que eu estava falando. É uma religião que é baseada, né, nas crenças de que o Deus seria encarnado por essa pessoa aqui, que é Jasper, né, que é o antigo imperador da Etiópia. Entre as crenças que tem no rastafarianismo, uma delas é que é baseada no Velho Testamento, da Bíblia. Tá? E por isso que a gente vê o visual do Bob Marley com os dreadlocks, né, é baseado em uma passagem da Bíblia. Então, que ela diz que não fará cal na cabeça, que não vai dar golpes na carne, ou seja, você cultua o corpo, porque eles não têm igreja. Então, o Deus vive dentro do corpo deles. Tá? O corpo deles é o templo de Deus. Então, não pode agredir o corpo que está agredindo a morada de Deus. Certo? Então, eles baseiam sua alimentação em alimentação saudável, evitam o consumo de álcool, de carne, né? Tem uma alimentação mais voltada para os vegetais, para os legumes, tá? Falando do futebol, então o Bob Marley sempre foi um fã, né, do futebol. Entre os ensaios, as apresentações, ele estava com a bola, batendo uma peladinha ali com os amigos do futebol, né? Ele não negava isso, né? Então, tem várias fotos que vocês podem ver, né, pela internet a fundo, né? Inclusive, ele já esteve aqui no Brasil. Temos alguns cientistas aqui hoje? Não temos cientistas? A população aqui é mais... Eu ia fazer uma piada, mas deixa pra lá. Bom, temos cientistas aqui hoje. Então, essa foto original mesmo, ele recebeu uma camiseta do Santos, tá? De presente, ele vestiu.
Inclusive, ele bateu bola com outras pessoas ilustres da música brasileira, tá? Se vocês observarem aqui no canto esquerdo é o Chico Buarque, tá? No fundo é o Toquinho, tá? Eles fizeram uma peladinha lá, tiraram até a foto oficial, né? Aqui tem outros músicos também de reggae, inclusive. Eu estou falando isso por quê? Porque durante o verão de 1977 na França, o Bob Marley estava jogando futebol, né? E como todos nós que jogamos futebol na rua, com chinelo havaiano e bigolzinho, machucou o dedão, né? O dedão direito. E quando ele foi ao médico, essa unha dele teve uma inflamação e posteriormente ele perdeu essa unha. Quando ele passou algum tempo, ele foi jogar futebol de novo, ele feriu o mesmo dedo, né? O mesmo dedo direito. E o médico que ele foi novamente percebeu que ele tinha alguma coisa diferente, né? Essa coisa diferente que ele tinha era um tipo de câncer de pele, né? Que é chamado melanoma, tá? Então, o médico aconselhou ele, falou assim, olha, você tem um problema mais grave, você precisa fazer uma amputação, porque o dedo já estava com um aspecto atrofiado já. Então você precisa fazer uma amputação desse dedo, porque senão você vai ter outras complicações. Só que, baseado, né, essa é a passagem que baseia a religião, né, também se baseia nessa passagem do Velho Testamento, não permite essa agressão ao corpo. Então, por motivos religiosos, o Bob Marley se absteve. Tá? Então, ele buscou tratamentos alternativos. Né? Um pouco tempo depois, não muito, Bob Marley faleceu, né? Por complicações desse fato. Né? Até chegou a ser noticiado aqui no Brasil. Né? Esse é um jornal verídico, né? Jornal do Brasil, se eu não me engano, tá? Que afirmou câncer no cérebro, mata o rei do reggae. Né? Bom, eu acabei de dizer para vocês que ele estava com um tipo de câncer de pele no pé. Tá? Então, como que um câncer no cérebro matou o Bob Marley? Será que eu me enganei? Será que o jornal publicou alguma coisa errada? Será que tem alguma relação? Como que um câncer que está lá na ponta do pé chega ao cérebro? Né? Porque era o mesmo câncer, é um câncer derivado daquele. Não era um novo câncer, né? Alguém sabe? Alguém já viu alguma coisa? Como que um câncer consegue ir para outro lugar? Metástase. Metástase. Não sei se vocês já ouviram falar sobre metástase, a gente vai falar um pouquinho hoje também. Mas é um dos mecanismos, né? O câncer que não foi tratado numa extremidade do corpo consegue atingir outras. E isso é metástase. Né? É a capacidade do tumor, do câncer, chegar em outros locais diferentes daquele que ele teve origem. Já definimos metástase, ok? Mas antes de falarmos mais sobre metástase, precisamos entender a homeostase, né? Que seria a condição de equilíbrio. Todos nós, organismos multicelulares, precisamos dessa homeostase. Tá? Que homeostase nada mais é do que equilíbrio. Tá? Equilíbrio entre o quê? Vamos supor que a temperatura diminui aqui em Ribeirão, hoje está fazendo frio, olha só. Né? Uma coisa difícil de acontecer, mas está fazendo frio. Como nosso corpo reage? Né? Algumas pessoas tremem de frio. O tremor é uma reação do músculo à queda da temperatura. O tremor é uma tentativa de gerar calor do músculo. Tá? E o mesmo acontece quando a temperatura aumenta. Quando a gente está fazendo um esporte ou está sob o sol, a nossa temperatura tende a aumentar. Então, o suor vem para arrefecer, para diminuir a nossa temperatura. Né? A água tira calor do corpo, né? O suor. Então, é um mecanismo de equilíbrio. Tá? Então, dentro de uma janela de perturbação, nosso organismo tenta se equilibrar. Tá? O mesmo acontece, por exemplo, quando a gente come açúcar ou toma alguma coisa, uma bebida doce. Nosso organismo entende que entrou alguma coisa ali e, se for muito, ele tenta compensar, no caso com insulina, se for açúcar. Tá? Então, é a busca pelo equilíbrio dinâmico que há no organismo. No caso do câncer, quando a gente pensa no câncer, a gente tem que entender duas coisas. Primeiro, o crescimento, a proliferação celular, que é as células se multiplicando, crescendo em número. Tá? E o equilíbrio, né, dessas células aumentando em número seria as células morrendo. Okay? Então,
à medida que elas crescem, também tem a medida que elas decrescem. Tá? E isso depende de um ciclo. A célula passa por um ciclo aqui. Todos aqui, né, eu acredito que sejam organismos multicelulares, certo? Todos concordam? Sim ou não? Sim. E todos aqui também já foram organismos unicelulares. Vocês concordam agora? Quem aqui não foi organismo unicelular, levanta a mão. Não foi. Nós somos unicelulares, mas já fomos também unicelulares, certo? Se vocês observarem de maneira retrógrada, nós somos organismos multicelulares, mas nós tivemos uma origem unicelular a partir da fecundação do óvulo e do espermatozoide. Então, o zigoto, já ouviu falar dele? É uma única célula. Então, uma única célula formada lá na fecundação foi capaz de gerar todas as células que tem o nosso corpo. Tá? E essas células são diferentes, mas derivadas de um único zigoto. O que eu estou querendo dizer com isso? Que todas as células, se eu pegar uma célula do sistema imunológico, lá do sangue, e uma célula do sistema nervoso, elas têm o mesmo DNA, só que elas são diferentes. Como que aconteceu essa diferenciação? Foi no processo de formação do indivíduo. Tá? Então, à medida do tempo, as células vão ganhando características próprias. Mas por quê? Porque elas precisam desempenhar funções específicas, tal como a célula do sistema nervoso precisa captar estímulos e transmitir impulsos nervosos, tal como a célula do olho precisa captar a luz, por exemplo, e transmitir também. Né? Ou a célula da pele, o melanócito, que a gente vai falar mais à frente, precisa produzir melanina. As células são diferentes do nosso corpo, mas elas têm origem comum. E isso é importante saber. Está relacionado ao câncer. Né? Isso eu estou dizendo tudo por quê? Porque a gente enxerga o câncer, não sei se depois que eu comecei a pensar sobre essa palestra hoje, talvez nós enxergamos o câncer como uma doença. Né? Mas o câncer não é uma doença. Por isso, não existe sempre a busca pela cura pelo câncer, mas a gente não está procurando uma cura. Nós estamos procurando diversas curas, né? Porque são mais de 100 tipos de cânceres que existem. Tá? Então, essa busca ela é um tanto quanto desafiadora. Tá? É um tanto quanto um desafio. E a gente precisa entender porque o câncer tem toda essa variedade de tipos. Né? Quando a gente fala de câncer de pele, por exemplo, não existe um tipo de câncer. A gente vai ver que existem mais de um tipo de câncer de pele. Só de pele eu estou falando. Tá? Que a gente considera como câncer de pele. Tá? Então, entendendo que nós somos provenientes, nós somos formados de uma única célula, ajuda. Tá? Essas células possuem diferença. Aqui só um exemplo, não dá para ver muito bem, mas esse ponto aqui, em comparação, seria uma célula no sistema imunológico. Tá? E essa estrutura aqui seria uma célula da retina, seria um neurônio da retina. Então, só de forma e tamanho já são tamanhos absurdamente diferentes. Né? Por que isso acontece? Se nós temos o mesmo DNA, por que as células são diferentes? Nós temos nosso DNA próprio. Se a gente comparar com todas as pessoas do mundo, não é igual. E por que dentro da gente, dentro de nós mesmos, que temos o único DNA, tem essa diferença? Alguém saberia? Alguém perguntando? Basicamente, gente, existe uma diferença dos genes que são expressos em cada célula. Só isso. Tá? Os genes, existem 10 genes. Desses 10, vamos supor que existem 10 genes. Desses 10 genes, 5 vão estar ativos em um tipo de célula, os outros 5 vão estar ativos em outras células. É isso que acontece. Dessa maneira, com o mesmo repertório no DNA, a gente consegue ter diferentes tipos de células. Okay? E assim a gente consegue formar diferentes tipos de tecidos, diferentes tipos de órgãos e sistemas diferentes, né? Por exemplo, o estômago aqui no caso ele é formado por tecido epitelial, pela membrana serosa, pelo tecido muscular liso. Então, são vários tipos de células que formam esse órgão. Tá? Se
um desses tipos de celulares ele sofreu uma alteração, desenvolveu um câncer, esse é algum tipo de câncer de estômago, ok? E tal como nós possuímos células que nós chamamos de diferenciadas, células que já têm função e formato, nós temos também células que não têm essa função. Né? Temos células que são um pouco indiferenciadas, que são chamadas células tronco. Elas têm a capacidade da origem em outras células. Quando a gente era um embrião, lá no começo daquela imagem, a gente dava que tinha capacidade de gerar todos os tipos de tecido. Né? Aqui já não. Né? Mas, por exemplo, na medula óssea, nós temos células, uma única célula, que é uma progenitora, a gente chama, né? Progenitora, dá origem a todos os tipos de células do sangue, seja leucócitos, hemácias ou até mesmo plaquetas. Né? Então, é um equilíbrio que acontece, ok? Tanto é que as hemácias são repostas rapidamente. Então, essas células aqui são de alta replicação. Quando você tem um tratamento anti-câncer, por exemplo, com uma agressão quimioterápica, o que são os quimioterápicos? São drogas que atuam sobre células que têm uma replicação muito rápida, porque o câncer tem essa replicação rápida. Então, afeta também a medula óssea, então tem uma queda nessa produção, okay? Tanto quanto o cabelo, que tem um crescimento rápido. Então, o que seria o câncer? Seriam células normais que passaram por alguma mudança, que passam a crescer e desesperadamente sem controle. São células que não têm controle ao crescimento. Tá? Então, essas células, primeiramente, estão localizadas em um tecido. Logo após esse crescimento, a invasão para outro tecido. No caso aqui nós temos a pele, vamos supor que é a pele, e aqui embaixo a epiderme da pele e a derme, tá? Em azul. Então as células já conseguem invadir, porque elas crescem sem controle e adquirem mecanismos que permitem elas essa invasão. Tá? Logo após a invasão, ela entra, vamos supor que ele seja corrente sanguínea, elas entram na corrente sanguínea. Tá? Mas, peraí, vamos supor que são células da pele. A célula da pele não precisa entrar na corrente sanguínea. Normalmente. Tá? Quando ela está nessa condição, ela passa a buscar outros meios de se prolongar a sua vida, a sua sobrevivência. Tá? Após essa parte que ela entra na corrente sanguínea, ela vai migrar pelo vaso, né? E vai se aderir a um certo ponto. A hora que ela conseguir, ela vai entrar para os tecidos, sair do vaso sanguíneo, entrar nos tecidos e vai criar um novo tipo de sítio ali, um novo tipo de local que vai crescer, que vai se proliferar ali. Ou seja, uma célula que estava em uma região do corpo, como o dedão do Bob Marley, né, sofreu uma série de mudanças, tá? Conseguiu migrar via sistema linfático, via sistema sanguíneo, para o cérebro e lá se desenvolver, colonizar um local totalmente diferente daquele originário dela. Isso é a metástase. Ok? Bom, existem muitos mecanismos que podem gerar uma célula se tornar cancerosa. Tá? Eu vou focar um pouquinho agora na parte em que ela adquire uma mutação, como exemplo. Tá? E pergunto já para vocês, já devem ter ouvido falar sobre mutações, ok? Então, para vocês, a mutação seria algo ruim ou bom? Se a gente pensar no caso do câncer, né, pode ser que seja ruim, mas se fosse para gerar um super-herói, né, lá no X-Men, super-heróis são gerados através de mutação, né? O Wolverine cria garras, o Ciclope passa a ter uma visão poderosa, né? E tudo através da mutação. Então, na verdade, na vida real não é assim. Quando nós adquirimos uma mutação numa célula normal, essa célula normal, adquirindo uma mutação, ela vai transmitir às células filhas, que nós chamamos. A célula normal seria a célula mãe, e uma célula dá origem a duas. Esse é o processo. Tá? Então, ele é progressivo. Uma célula dá origem a duas, cada uma dessas células dá origem a outras duas, e assim por diante.
por esse mecanismo, nós crescemos, nós saímos lá de célula de zigoto até indivíduo adulto. Tá? E por esse mecanismo também, as células transmitem aquele material genético. Então, se houver mutação, ela vai ser passada adiante. Ok? Pois bem, essa mutação também, ela é fonte da variação, o que nos permitiu diferenciar de organismos mais primitivos até organismos que estão aqui presentes ou que já existiam, são as mutações que houveram que deram material para esses indivíduos sofrerem a seleção natural e assim sobreviverem. Tá? Então, de uma maneira bem rápida aqui, algumas células sofrem mutação e passam adiante, outras não passam. Aquelas mutações que não são benéficas ficam retidas, as células morrem. Se não for benéfico, para que passar adiante, né, para a próxima geração? Como que essas mutações surgem? Principalmente através de agentes externos. Existe uma fração, vocês já devem saber também, que o câncer pode ser hereditário, né? O câncer hereditário. Mas não é o câncer que é hereditário, são mutações que são hereditárias. Tá? São genótipos, são genes que estão com condições que podem causar uma maior disponibilidade a ter um câncer. Tá? Mas a grande maioria é por fator ambiental, por fator externo, não endógeno, não do próprio indivíduo. Por exemplo, o Sol. Né? O Sol tem os raios ultravioletas, que são o UVA, o UVB e o UVC. Por isso que usar o protetor solar do Sol a pino é interessante. O ultravioleta, só para se ter uma ideia, ele é utilizado para esterilizar ambientes. Tão potente que esse raio ele é sobre molécula biológica, por exemplo, o DNA. Né? Ele é altamente enérgico, porque ele tem um curto tamanho de onda. Então, quando esse DNA ele é afetado, por exemplo, pelo raio ultravioleta do Sol, o nosso organismo tem um mecanismo de tentar se recuperar, tentar buscar a homeostase, que é o mecanismo de reparo do DNA. Né? Então, essa molécula, quando ela é afetada, ela pode sofrer um reparo que é nosso mesmo, que já vem com a gente na nossa célula. Se não conseguir reparar, se for um dano repetitivo, por exemplo, você se expõe ao sol todos os dias, sem proteção, a horário de pino, esse dano pode ser que em um momento esse mecanismo de reparo deixe passar um erro. Se deixou passar esse erro, as células filhas daquela célula vão dar origem a outras células que vão ter aquele erro. Okay? Bom, as pessoas reagiram de diferentes maneiras a essa notícia aqui. Né? Não só o Sol, né? O bacon, ano passado, foi um vilão. No final do ano, saiu a notícia que bacon causa câncer. Bacon, linguiça, presunto. Ou seja, a carne vermelha, o churrasco, acabou. O brasileiro já entrou em desespero. Nós que somos da área, a gente percebeu que houve um grande desespero, mas as pessoas começaram a ficar inconformadas, né? O bacon causa câncer, mas não é só o cigarro. E aí veio a OMS, a Organização Mundial de Saúde, e classificou o bacon na mesma categoria que o cigarro. Eu falei, mas gente, será que as pessoas sabem, né? Tem essa percepção do cigarro? É comum, é senso comum falar que cigarro causa câncer. Né? Mas será que as pessoas se preocupam tanto quanto o cigarro? E aí eu decidi fazer uma investigação. Eu joguei lá no Google, eu mesmo falei pro Google, quantas pessoas pesquisaram cigarro causa câncer? 434 mil pessoas, 434 mil resultados. Né? São resultados, né? Desculpa, né? Quantas pessoas, né, postaram, publicaram coisas sobre o cigarro causando câncer, que já é um estudo bem consolidado, já é demonstrado por vários outros estudos que há uma correlação. Quanto maior o número de cigarros tragados, maior a incidência de câncer de pulmão. É uma coisa bem sólida. E o Google me retornou 434 mil resultados. Eu falei, bom, vou pesquisar a mesma coisa, eu vou trocar cigarro por bacon. E apareceu 24 milhões 600 mil resultados de que o bacon causa câncer. Ou seja,
o alarde que foi gerado em torno do bacon foi muito maior do que aquela preocupação mesmo do que causa o câncer, né? Talvez porque, né, cigarro nem todo mundo fuma, né? Quando as pessoas fumam, elas te oferecem, né? Elas jogam pra você. E bacon é o contrário, se tá no seu lanche não tá, na briga, né? Muitas amizades foram quebradas, inclusive. Bom, mas tem agentes e agentes externos. Temos o sol, temos outros tipos de químicos, temos agentes físicos, como a luz ultravioleta. E a gente vai usar a luz ultravioleta para o nosso exemplo, porque é bem correlacionado. No caso, a pele humana, ela é composta. Quando a gente fala assim também, pele, quando a gente pensa câncer, é uma doença. Não é uma doença, é um conjunto de doenças. Já falei isso para vocês. Quando a gente fala pele não é um único e indistinto, uma única e indistinta estrutura humana. Ela é um tecido, são várias células que compõem ela. Tá? Aqui, ó, em um corte, dá só para ver algumas, mas já dá para ter uma ideia. Nós temos principalmente 3 tipos aqui, ó. Na parte mais externa aqui da célula, a gente tem células escamosas, a gente chama ela assim. Tá? Aqui mais abaixo, a gente tem células basais. E aqui, mais clarinho, a gente tem o melanócito. Melanócito já devem ter ouvido falar, né? Que são células produtoras de melanina. E a melanina é um pigmento que dá cor à pele. Por exemplo, a cor da pele do Bob Marley. Quanto mais melanina nós produzimos, mais pigmentação, mais escura é a nossa pele. Consequentemente, mais protegida é a nossa pele contra os efeitos do raio ultravioleta. Muito bem. Temos 3 tipos de raio ultravioleta e 2 atingem a Terra. Dessas células que eu mostrei para vocês, o câncer de pele ele pode ser dividido em carcinoma, por exemplo, carcinoma de células basais e carcinoma de células escamosas. Daqui no os dois são cânceres de pele, tá? Só que eles são diferentes. Eles são classificados diferentes, eles apresentam mecanismos diferentes, de mutações diferentes, por exemplo, tá? E ambos são na pele. Aqui é a orelha, né, o lobo da orelha, aqui é próximo ao nariz. Geralmente áreas que são mais dispostas, recebem mais incidência solar, têm maior probabilidade, tá, de se desenvolver, justamente pelos motivos que eu apresentei para vocês. E só para vocês terem uma ideia, quando a gente fala de câncer de pele, a gente trata de câncer de pele melanoma, que são células, o câncer de pele melanoma é o câncer derivado de melanócito, tá? E câncer de pele não melanoma, que são todos os outros que estão na pele. Por exemplo, carcinoma de células basais e carcinoma de células escamosas. São 2 tipos diferentes. Tá? Quando vocês olham para ele, a primeira coisa que vocês veem de diferença entre eles é a cor, exatamente. Então, o melanoma, por serem as células derivadas das células que produzem melanina, tem uma pigmentação. Existem melanomas também que são sem pigmentação, é interessante ressaltar, ok? Mas a primeira característica, tá? Diferente entre os tipos de câncer de pele, tá? O melanoma, ele pode existir não somente na pele, inclusive, tá? Na pele que a gente vê, tá? Mas ele pode existir, a maior parte é assim na pele cutânea, tá? Que a gente chama de cutâneo, melanoma cutâneo, 91%, tá? Aqui embaixo tem as mutações, não se atentem a elas, tá? Se a gente quiser, a gente pode discutir sobre. O melanoma pode aparecer no olho, tá? Que é chamado melanoma uveal, que afeta a úvea, tá? É o segundo com maior incidência, 5,2%. Melanoma acral, que é aquele que acontece em regiões desprovidas de pigmentação, o palmo plantar, né? A palma da mão e a sola dos pés. O do Bob Marley era esse tipo, tá? Inclusive, as pessoas negras de pele negra, elas têm maior proteção na região com melanina. Na palma plantar, não há tanta proteção quanto o solo. Só que é interessante ressaltar que os genes mutados em melanomas acrais, em melanomas do tipo acral, são diferentes também dos melanomas expostos, dos melanomas cutâneos, tá? E tem melanoma mucosal, aqui é no intestino, não sei se é muito legal, vou passar rapidamente. Tá? Mas ele acontece no intestino também, tá? E justamente foi detectado porque ele
apresentava uma cor, né? E o médico, na descrição desse artigo, ele fala que uma suspeita foi porque ele apresentava pigmentação, então eles suspeitavam que poderia ser um melanoma. Para vocês entenderem, o melanoma é um modelo muito bem estudado já sobre a sua progressão do câncer. Eu estudo a progressão do câncer melanoma, né? E tem fases, eu vou mostrar um pouquinho das fases diferentes, mas uma das maneiras de se detectar, como que eu detecto que é uma pinta, né, uma pinta e não um melanoma, né? Isso talvez possa... Existe um método, né? Ele não se aplica a todos os melanomas, né? Mas os melanomas do tipo cutâneo se aplicam muito bem, que é o método ABCDE. A é de assimetria, quando você divide a célula ao meio, uma linha imaginária, metade não é igual a outra metade, eles são assimétricos. Tá? B de borda, se a pinta apresentar uma borda irregular ou até mesmo áspera, pode ser também um sinal. A cor, o melanoma ele não apresenta, pode apresentar também cores entre rosado, avermelhado, acastanhado, marrom, tá? Então há também uma variação. O diâmetro geralmente são maiores que 6 milímetros, tá? 6 milímetros dá uma ervilha, tá? E a evolução, se é uma pinta que está crescendo, você olhou um dia ela está de um tamanho, aí na outra semana ela aumentou, depois na outra semana ela está aumentando, pode ser um péssimo indicativo. Pintas normalmente não mudam de tamanho, tá? Então se há uma evolução do tamanho, pode se levantar suspeita também, okay? Esse tipo de câncer é bem descrito, como eu falei para vocês, pelas mutações que estão presentes, né? E pela fase de progressão. Aqui nós temos um melanócito, aqui no canto melanócito, né, onde ele costuma ficar, né, próximo aqui à membrana basal. E quando acontecem algumas mutações, ele começa a proliferar. A primeira fase, que a gente chama, é a fase radial do melanoma, é um crescimento em largura. Tá? E a segunda fase é um crescimento em profundidade, em vertical, que a gente chama. Até que ele atinja os vasos sanguíneos e assim possa desenvolver metástases, ou seja, colonizar outros lugares. Bom, isso tudo que eu estou falando, a mutação e etc., está relacionado principalmente à parte codificante, que a gente chama, né, da biologia. São proteínas, né, são proteínas derivadas de um processo. Tá? Então, essas proteínas têm funções específicas na célula. Tá? Codificadas, então, o código, que são as letras aqui do DNA, está lá no núcleo, certo? Para chegar até a proteína, ele passa por um processo. Esse processo de fluxo da informação é conhecido como dogma central da biologia, né? Que o DNA é transcrito em RNA, que é traduzido em proteína. Só que isso é uma parte, tá? Uma parte da história. Como a professora disse, eu vou só apresentar, eu vou ficar aqui, eu e as meninas vão ficar depois, e a gente pode discutir sobre isso, que é uma parte um pouquinho mais complicada, né? Depois que terminar a apresentação, eu vou permanecer aqui, tá? Se vocês quiserem chamar na mesa, pagar um jogo, um pastelzinho com a gente, né? Fazer uma amizade, conversar, a gente vai permanecer aqui, tá? E a gente pode discutir um pouco mais sobre a parte molecular, as estruturas, o que eu estou falando aqui como dogma central, né? Só para vocês terem uma ideia, nosso DNA tem 3 bilhões de pares de base. 3 bilhões de AT, de TA, CG e etc. assim por diante. Tá? O que codifica proteína disso tudo são 2%. 2% somente. Nossa, eu ia falar, nossa, né? Nossa, exatamente. É muito pouco que gera proteínas. Eu estou dizendo para vocês que é a parte mais afetada nesse caso que eu vou contar para vocês. Só que o que a gente está percebendo ultimamente? Que existem outros tipos de influências, tá? Que não estão relacionadas necessariamente à mutação que gera uma proteína defeituosa, não necessariamente na proteína, ok? Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, para abrir para discussão também, nós temos 3 bilhões de pares de base. 2% disso gera proteína, tá?
nós temos genes que codificam proteínas, aproximadamente 25 mil. Tá? Esse pulgão nervilho aqui, ó, que é a fotinha dele aqui, ó, ele tem só 500 milhões de pares de base. Só que ele tem quase o dobro de genes codificantes de proteína que mostra. Tá? Então, qual que é a diferença dessa proporção codificante e o que não está relacionado à proteína, que está relacionado ao câncer, por exemplo, que pode ser interessante a gente discutir, que é o meu trabalho que eu desenvolvo, tá? Que eu vou mostrar rapidamente para vocês, são os RNAs reguladores. São RNAs que não codificam proteínas, mas que só por não codificarem, eles apresentam, por não codificarem proteínas, não significa que eles não têm função. Tá? Isso antigamente era totalmente jogado ao lado da pesquisa biológica. Hoje em dia, por isso que muitos desses RNAs, apresentam função, né? A gente depois pode discutir quais são essas funções, tá? Esses RNAs longos não codificadores, que são RNAs, a definição deles é RNAs com 200 nucleotídeos que não codificam proteína. É uma definição básica, mas que nos ajuda a entender um pouco melhor e a separar, classificar os tipos de moléculas que existem na célula. Era isso que eu tinha para falar. Eu sei que pode ter não sido muito específico e molecular, por mais que eu seja do laboratório de biologia molecular e bioinformática, porque não foi nessa abordagem hoje, ok? Eu vou permanecer aqui. Se vocês tiverem interesse em falar sobre RNAs longos não codificadores, gente, eu vou estar aqui com o maior prazer, vou atender, vocês podem me chamar na mesa, falar, eu tive uma dúvida, queria saber mais sobre esses longos não code, né, esses RNAs longos, e a gente bate um papo, tá? Era mais, o que eu queria que vocês guardassem hoje é entender mais a biologia mesmo do câncer, né? Que o câncer não é uma doença, por isso o câncer não pode ser transmitido de uma pessoa para outra, por isso é tão difícil tratar o câncer, porque é uma célula do próprio indivíduo, né? Como que eu vou tratar uma célula minha que está alterada sem afetar as outras que não estão alteradas? Molecularmente pensando, biologicamente pensando, é muito complicado. É extremamente complicado. Okay? Então, se vocês quiserem entender mais sobre isso depois também, a gente vai permanecer aqui. Então, gostaria de agradecer mais uma vez. Obrigado a todos. Deixar o Adam ficar aqui umas 3 horas. Se alguém quiser fazer uma pergunta, a gente pode abrir para uma pergunta rapidinho agora. Adam, obrigado pela palestra. A gente estava conversando que a gente é da meio acadêmico também, trabalha na USP. Aí quando você começou com a conversa do Bob Marley, a gente pensou, meu Deus, onde é que vai chegar essa conversa? Mas foi muito bom, assim, obrigado pela apresentação. Eu tenho uma dúvida bem leiga, assim, que é um negócio que eu vi na internet um dia, né, tem aquelas coisas que eu vi na internet, é verdade. Eu vi, assim, uma história de que o número, por exemplo, tem pessoas que têm muitas pintas, né? Você falou das pintas, enfim. O número de pintas, se você tem mais pintas, por exemplo, no braço, no corpo, isso poderia indicar uma maior probabilidade de você vir desenvolver um câncer de pele, um melanoma. Não sei se você já viu alguma coisa nesse sentido, se isso faz sentido, se isso é uma completa bobagem, assim, o que você tem a dizer sobre isso? Não, tem uma relação sim, exatamente. Geralmente indivíduos que apresentam um grande número de pintas está relacionado sim. Eu não me lembro agora exatamente do número, tá? Não posso te afirmar o número. Poderia chutar talvez mais de 50, não sei, mais de 20, não sei realmente. É uma coisa a se verificar. Mas eu já li sobre e vi que está relacionado. Os indivíduos que têm maior número de pintas, né, tem uma maior probabilidade de desenvolver. Não é determinismo, não entenda assim, tá? Não é, eu tenho muitas pintas pelo corpo, eu vou ter melanoma. Não é assim, tá? É a mesma coisa do bacon que ele estava falando. O bacon pode causar um câncer, mas eu não posso comer bacon, não é assim. Então, respondendo a sua pergunta, está relacionado sim. Eu sei, tem um número que eles definem, mas não sei se é tão certo assim. É 50, eu tenho 51, eu vou ter melanoma. Né? Mas acho que está relacionado também à proliferação dos melanócitos. Né? Os melanócitos eles se
proliferam mais, tem maior incidência do solar e assim desenvolve mais. Adamo, a gente vai ter uma contribuição de alguém da plateia, que sabe até o número de pintas que você pode ter. Boa noite, meu nome é André, eu sou médico. Em relação ao número de pintas, o corte é 50 mesmo, mas significa que se você tem mais de 50 pintas, e não é ninguém para sair contando em casa, significa que você tem uma proliferação maior de melanócitos, indica um acompanhamento com o médico dermatologista. Não é que essas 50 pintas são potencialmente cancerígenas, mas ele tem que fazer um acompanhamento, e hoje a gente tem recurso de documentar cada pinta, a gente tira fotos, a gente tem aplicativo até de celular, e acompanha aqueles critérios A, B, C, D, E, e acompanhando a evolução. E aí tem várias maneiras, o melanoma ele não se instala rapidamente, algumas vezes sim, mas tem metaplasia, displasia, você consegue ver a diferenciação celular, e aí a gente pode retirar a pinta com antecedência e falar, não, é só o nevus, que é o nome científico da pinta, ou não, já estava evoluindo para o melanoma. Então, se a pessoa tem muita pinta, isso é uma característica genética, a gente tem como acompanhar, é indicado um acompanhamento anual com o médico dermatologista, tem um aparelhinho que chama dermatoscópio, ele amplia o padrão da pinta e ele vai acompanhando periodicamente o padrão da pinta até para falar, olha, esse vaso da pinta está piorando, vamos extrair essa pinta. Então tem alguns padrões que a medicina consegue acompanhar, mas esse número de 50 é o meu número mágico. Obrigada. Você quer fazer uma pergunta? Olha, a última pergunta para a gente poder... Boa noite a todos, sou professora Milena, professora de enfermagem genética e genômica da Escola de Enfermagem. Eu queria trazer uma colaboração, unindo a pergunta do colega e a palestra do Adamo, que foi excelente, viu, Adamo? Parabéns. O Adamo falou do câncer hereditário, né? E eu trabalho no ambulatório de genética do câncer, do HC, atendendo famílias com síndrome de câncer hereditário. E uma questão que acontece bastante é que tem algumas lesões benignas, por exemplo, as pintas, que podem estar associadas em algumas famílias às lesões malignas. Então, a mesma mutação, em algumas pessoas poderia causar lesões malignas, o câncer, e em outras pessoas lesões benignas, como as pintas, né? E existem algumas síndromes de câncer hereditário que ter muitas pintas no corpo pode significar que o sujeito está em risco para uma dessas síndromes por ter uma mutação comum. Há lesões malignas e benignas. Então, fica aqui o alerta à plateia para pensar que síndromes de câncer hereditário não são causadas, não aparecem nas famílias só como câncer, pode ter lesões benignas, como por exemplo, lesões dermatológicas, e uma delas é ter, falando leigamente, muitas pintas no corpo, tá? Então fica meu alerta, se alguém quiser saber mais, eu também estou à disposição. Vou beber cerveja junto para a gente conversar até mais tarde. Obrigada. Muito obrigada, eu que agradeço. Bom, então a gente, olha, vai render hoje, hein? A gente vai continuar então agora com a Annelise Ramão, que vai falar um pouquinho para a gente sobre placenta e câncer, uma questão de controle. Obrigada, Annelise. Obrigada, professora. Como diz o Adamo, não consegue dar mais leve. Vou pegar aqui. Gente, é um prazer estar aqui hoje falando com vocês. Eu faço pós-doutorado na USP na área de câncer, fiz mestrado, doutorado também na área de câncer. E eu vim para falar um pouco do meu trabalho, do que eu desenvolvo de pesquisa no Hemocentro aqui em Ribeirão Preto. Na verdade, quantas pessoas aqui são da USP? Levanta a mão quem é da USP. Ótimo. Muito bom. Porque, na verdade, a plateia já é tendenciosa aqui, né? Porque a minha ideia era de apresentar para todo mundo o que a gente faz no laboratório, o que um cientista no Brasil faz, o que é a pesquisa que a gente faz. E, em outras palavras, o que esse povo da USP está fazendo lá. O povo da USP todo eu não sei, mas o que eu faço no laboratório eu vou falar com vocês, no meu projeto. E ele envolve esse tema que é placenta e câncer, uma questão de controle. E antes de eu começar a falar, por que eu vou falar de placenta e câncer? O que tem a ver a placenta com o câncer? A gente costuma falar no laboratório
que a placenta é um tumor, só que um tumor controlado. E por que, na verdade, é uma brincadeira que a gente faz, a placenta não é um tumor, mas leva bastante jeito, viu? A placenta tem, assim, várias características que a gente também vê em células tumorais, e então a gente usou a placenta como um modelo. O desenvolvimento da placenta serve para a gente entender como que se desenvolve também um tumor. E quando eu falo placenta, todo mundo tem em mente o que é a placenta? Para que a placenta serve? Quem tem... Eu vou fazer uma pergunta, levanta a mão também, bem simples. Quem tem umbigo, levanta a mão. Aparentemente, algumas pessoas não têm umbigo. Mas a gente espera que todo mundo aqui tenha umbigo, só estava com vergonha. Porque o umbigo, ele serve de onde saía o nosso cordão umbilical. E o cordão umbilical é a nossa comunicação com a placenta, que vai fazer a comunicação com a mãe. É o que liga o feto à mãe. A função da placenta é nutrição, né, transporte de nutrientes para o feto quando ele está se desenvolvendo, e de oxigênio, que vai sair da mãe. Então, a placenta serve como um filtro, né? Não é uma ligação direta às veias da mãe que vão para o feto. O feto tem seu próprio sistema circulatório que chega na placenta e ela filtra tudo que vai para chegar no feto. Mas basicamente da mãe para o feto vai nutrientes e oxigênio e volta gás carbônico e os resíduos metabólicos do feto voltam para a mãe para serem eliminados. Essa é a função principal da placenta que a gente aprendeu lá desde o ensino médio. Mas como que a placenta se forma? Né? Como que tem origem? Antes eu até esqueci. Eu botei essa foto aqui para vocês terem a dimensão. A placenta está aqui e eu escolhi uma foto artística. E não uma foto. É real, essa é uma foto real, a placenta é real, mas não logo saída da cirurgia, assim, que eu achei que não era muito o caso pra gente. É uma bebê maori, porque em algumas culturas a placenta não é descartada, igual a gente aqui descarta depois do parto. Em algumas culturas eles levam a placenta para casa, enterram, faz todo um cerimonial, porque a placenta é considerada uma estrutura importante de fato. A mãe até escreveu love aqui, ó, no cordão umbilical, para ficar bonitinho. E o que eu gostei dessa foto é porque mostra bem o cordão umbilical saindo do bebê e se ligando na placenta. E mais importante, olha o tamanho dessa estrutura. Olha o tamanho da placenta. Então não é uma estruturazinha que surge no útero da mulher quando ela fica grávida e serve para alimentar o bebê. É uma baita de uma estrutura que chega a ficar quase aí do tamanho do embrião, do feto, né? E aí eu quero falar como ela se forma para vocês entenderem por que eu estou chamando essa estrutura aqui de tumor. Por que eu comparo ela a um tumor. Se vocês lembram, então até o Adam falou hoje já do zigoto, né? Quando o espermatozoide fecunda o óvulo, vai formar um zigoto, vai formar um aglomerado de células. Esse aglomerado de células adere, isso aqui é uma micrografia de real também, que é a parede de células, na verdade são células endometriais e esse aglomerado de células que vai se aderir já no terceiro dia após a fecundação, ele adere ali, e meio que ele começa a cavar a parede do útero, vai invadir a parede do útero para se fixar ali, para então o embrião começar a se desenvolver, porque ele precisa estar ligado, né, à mãe. E essas células aqui, elas que vieram desde lá da fecundação, zigoto e tal, elas vão se diferenciar para formar o embrião, mas também formam os anexos embrionais e a porção fetal da placenta. E aí eu trouxe até um esquema para facilitar. Quem teve aula de embriologia? Dessa galera toda que está aqui, quem teve aula de embriologia? Levanta a mão. Então vocês vão lembrar daqueles nomes bonitinhos que a gente aprendeu e achou que nunca mais ia usar. O citotrofoblasto e o cistotrofoblasto. E quando eu estava estudando isso aqui, eu até pensei, quando a gente era criança, o desafio era falar, fala paralelepípedo. Aí você cresce e vai ficando mais difícil, né? Citotrofoblasto. Na verdade, é só o nome das células diferentes que a placenta vai ter. Logo que essa aglomerado de células adere aqui, ele começa então a
invadir a mucosa uterina, né, o tecido endometrial, e essa invasão serve para se prender, se fixar no útero e também para induzir, chamar esses capilares para irrigarem depois a placenta, para a formação de vasos. Então. Só depois que a placenta está aderida mesmo é que o embrião começa a se desenvolver. E as células do citotrofoblasto vão formar a placenta para chegar nessa estrutura desse tamanho. Então, por que eu falei que a placenta se assemelha ao câncer? Vou falar uma das coisas. Um montinho de célula desse aqui vai formar uma estrutura desse tamanho. Isso é uma coisa que a gente vê no tumor. Uma célula, duas células que se transformam em células malignas, duas formam quatro formam 8. Esse fenômeno de proliferação é visto no tumor. O tumor que cresce e nenhum tumor maligno vai chegar a ficar desse tamanho. Geralmente eles vão dar problema bem mal. Uma outra característica de célula tumoral que a placenta apresenta é a invasão. Como a Adam apresentou agora um pouquinho antes, a célula de melanoma, por exemplo, ela vai ter a capacidade de invadir pela epiderme, as camadas da pele, né, a derme, até atingir corrente sanguínea, metastatizar. Então, mais uma característica da célula tumoral que a placenta apresenta. E essa outra foto também é uma foto de placenta, de uma fotógrafa que trabalha aí com essa área de logo pós-parto. Eu achei linda a foto. Ela pega bem essa parte quando a placenta, quando ponto de apoio do cordão umbilical. É onde o cordão umbilical, então, se forma na placenta. E dá pra gente ver a quantidade de vasos que saem. Então, tem muitos... o calibre desses vasos, né? Já tem alguns mais grossos, outros mais finos, e a quantidade, com veias, artérias. A placenta é ricamente vascularizada, e que faz todo sentido, porque ela vai fazer essa troca com nutrientes, com oxigênio pro feto, então ela precisa, né, ser vascularizada. Mas isso, já é o terceiro que eu estou falando, também é uma característica de célula tumoral. Induzir formação de vaso. Que quando o tumor está crescendo, ele precisa de nutrientes, ele precisa de oxigênio. Então ele também induz formação de vaso. E mais a quarta coisa que a placenta tem a ver com o tumor vai ser o escape da vigilância imunológica. O que é isso? O nosso sistema imune circula por todo o nosso organismo, ele reconhece tudo que é estranho e elimina. Então, bactérias, células que estão infectadas por vírus, tudo isso, o sistema imunológico vai reconhecer essa célula está diferentona. Ele elimina essa célula do organismo. O tumor, ele consegue barrar, apesar de a gente ter várias células no sistema imunológico, o tumor consegue passar despercebido por essas células. Meio que ele se esconde de proteínas que ele expressa na superfície, então ele passa despercebido. A placenta consegue fazer isso com o embrião. Por que o embrião precisa disso? Se a gente parar para pensar, o embrião é um corpo estranho para a mãe. Metade veio da mãe. A outra metade nem parente é, na maioria dos casos. Né? Essa metade que nem parente é, induz uma resposta imunológica. E o nosso sistema vai reconhecer isso como estranho e vai tentar eliminar o embrião. Mas a placenta também consegue usar o mesmo mecanismo que as células tumorais usam para passar despercebida pelo sistema imunológico e o feto consegue se desenvolver desde o início até o final da gestação. Então, baseado nessas características da placenta ser parecida com um tumor, ela não é um tumor, tá? Mas ela cresce em tamanho, ela tem vascularização, ela escapa do sistema da vigilância imunológica, tudo isso igual a um tumor. Mas por que então a placenta não é um tumor? Porque a placenta tem controle. Ela cresce até ele ficar desse tamanho, mas depois para. Chega um momento que tem uma parada do crescimento. Ela invade o endométrio, mas não invade para sempre. Também chega um momento que tem essa parada. Então, essa é a característica mais interessante da placenta para a gente. O controle. Em algum momento tem um controle ali que indica. E o câncer não. O câncer cresce descontroladamente. Né? Quando eu falo em controle, eu estou falando em controle molecular, controle genético. O que vai controlar isso? São os genes que estão sendo ativados e inativos na célula. É como se a célula tivesse um painel de controle e precisa proliferar.
ativa o gene que faz proliferar e desliga o gene que faz parar. Quando chega a hora de parar, vai desativar o gene que faz proliferar e ativar o que faz parar. Então, sempre são 2, 3 controles que a célula tem. Quando eu falo que o câncer não tem esse controle, que cresce descontrolado, eu estou falando que ele cresce descontrolado. O resultado é descontrolado. Mas eu não estou falando que é como se fosse um avião em queda livre. Não é que teve o controle do câncer, se perdeu esse controle e desandou e não tem mais o que fazer e ai, Nossa Senhora, não tem, sabe, salvação. Nem que a célula tumoral está perdida, descontrolada, não sabe que botão que aperta, que gene que liga, que gene que desliga. Não é isso. Pra gente, parece que o tumor está descontrolado. Está crescendo descontrolado, está fora do normal. Mas a célula tumoral sabe exatamente como está fazendo. Dentro da célula tumoral existe um controle regulatório para ela crescer. Porque o objetivo do tumor é crescer, é invadir, é fazer metástase. Então, nós é que não estamos entendendo o que está acontecendo, mas lá dentro está tudo regulado da forma que se espera para um tumor. Tá? Tem um padrão. E esse controle, ele é feito de diversas maneiras, e o que eu vou explicar, porque tem muitas mesmo, o que eu vou explicar seria, ainda da genética, ainda que eu vou explicar é o mais mínimo do mínimo do mínimo, que é o que eu trabalho. Tá? Para vocês entenderem, então, o Adam falou do dogma central, é a figura inicial, que já está muitas modificações em cima disso, mas basicamente, o DNA, que é fita dupla, ele é onde está o gene, e ele vai ser transcrito no RNA. E o RNA vai formar a proteína. Basicamente é isso. O controle, no nosso caso, ele vai vir com uma molécula de RNA não codificador, que é o RNA, o microRNA, no meu caso. Tá? Então, o que a gente sabe hoje é que o RNA não é todos os RNAs que formam proteína. Como o Adam falou, só 2% formam proteína. O resto é não codificador. E desses não codificadores, a gente tem RNAs que regulam esse processo, que controlam esse processo. No caso, o microRNA é um RNA bem pequenininho que se liga no RNA mensageiro e impede a tradução. Não vai ter proteína. E a proteína é quem faz a função. Então, para vocês entenderem, quando eu falo assim, tem um gene que está ativo e esse gene induz invasão. O gene está ativo, ele vai formar um RNA, esse RNA vai formar uma proteína e a proteína vai lá e articula na célula para que tenha invasão. Quando eu tenho um microRNA, eu impeço esse processo, não vai ter mais proteína. Então o gene está lá, o gene está ativo, forma um RNA, mas a proteína não vai se formar. Então é um mecanismo regulatório, tá? O microRNA. E por que eu estou falando isso? Porque, agora eu vou entrar onde eu explicar. O meu projeto mesmo, o meu trabalho, eu falo em 1 minuto. O resto é para vocês entenderem como eu cheguei lá. A gente sabe que a placenta tem essa estrutura de que parece um tumor, mas tem controle. A gente sabe que microRNAs tem vários e que eles funcionam como controle. Então, a nossa ideia, vamos estudar microRNAs na placenta e ver quais deles eles estão fazendo esse controle. Tá? E aí a gente foi e fez, eu transformei o gráfico em imagens para ver se ficou mais didático. A gente foi ver os microRNAs que estavam ativos na placenta. Tinham muitos. Eu encontrei 40 microRNAs que estavam altamente expressos na placenta a termo, na placenta já para a hora do parto. E quando eu fui olhar esses microRNAs em outros tecidos, a gente olhou o tecido de fígado, gástrico, renal, coração, pulmão, cérebro, esses microRNAs estavam diminuídos. Se a gente parar para pensar, o cérebro não vai crescer mais. O cérebro não precisa de um controle ativo, nem o coração, nem o fígado. Não, precisa. Mas eles não precisam de um controle tão forte assim. Isso indica pra gente que esses 40 microRNAs que a gente encontrou, eles estão mesmo relacionados com o controle que é feito na placenta para parada, né? Depois, eu fui olhar no tumor. Esses mesmos 40 microRNAs aumentados na placenta, quando a gente foi olhar em tecidos tumorais, eles não estavam expressos. Muito pouco, quase nada. Aí, bingo!
Se está expresso na placenta, é porque pode fazer um controle e não tem no tumor, muito provável que é porque, se não está expresso, é porque o tumor inativou esses microRNAs para que esses microRNAs não controlem eles e eles possam crescer e desenvolver. Então, finalmente, esse é o meu projeto. A ideia é colocar esses microRNAs dentro da célula tumoral. Então, a gente sintetiza, né, compra já sintetizados microRNA, mimics, né, desses microRNAs, então moléculas iguaizinhas do microRNA que a célula produz, e a gente coloca isso dentro da célula tumoral, in vitro, tá? E a gente vai estudar a função. Então, se esse microRNA se liga num oncogênio, e esse oncogênio está responsável pela invasão, ele vai fazer a parada da invasão. Se ele se liga num outro gene que está responsável por proliferação, ele vai parar a função do gene, então vai parar a proliferação. E assim a gente tem a ideia de estudar todos esses mecanismos tumorais, proliferação, invasão, ver se diminui o tamanho do tumor, se diminui a metástase. Essa é a nossa ideia. E para que isso? Por que eu quero saber se esse microRNA vai ou não causar alguma diferença na célula tumoral? Porque a ideia é usar isso como uma terapia no futuro. Então, uma célula normal, para simplificar de novo, na célula normal o microRNA se liga num oncogênio, impede o oncogênio, então não vai ter câncer. Na célula do câncer não tem microRNA, então o oncogênio ativo vai formar câncer. E a ideia na terapia seria de colocar esses microRNAs, então, sintéticos dentro da célula, para eles inativarem o oncogênio e reduzir o tumor. Parece uma ideia mirabolante, eu achei o máximo. Existe uma companhia que chama Mirna Therapeutics, nos Estados Unidos, que faz isso. Eles já estão, alguns microRNAs já estão em fase clínica, eles usam essa terapia de reposição de microRNAs, então eles já descobriram alguns microRNAs que estão envolvidos mesmo com o controle tumoral, colocam esses microRNAs de alguma forma, eles entregam por cápsulas, né, os pacientes tomam essas cápsulas, essa entrega vai ser feita por lipossomos num tumor, e as células tumorais, quando incorporam esses microRNAs, elas reduzem o tamanho do tumor, reduzem a chance de metástase. Então isso é real. Onde que a gente está? A gente está na fase pré-clínica, que é na fase ainda de tentar descobrir quais são os microRNAs, baseado na placenta, que já dá essa ideia legal pra gente, para daí então a gente passar para uma fase pré-clínica, que seria testes em animais, testes de dose, e eles já estão na fase de testes em seres humanos. Então já tem gente que tem câncer que está sendo tratado com microRNAs. Tá? E eu termino falando para vocês como eu comecei. Placenta e câncer é uma questão de controle. Então, tanto o desenvolvimento da placenta, uma cicatrização de ferida, qualquer coisa que acontece no nosso organismo é controlado, inclusive o tumor, só que de controles diferentes. E o que vale tanto para aviões quanto para células, quem tem o controle decide o destino. E a genética permite a gente, então, controlar as células tumorais. É isso. Muito esclarecedora essa apresentação. Na verdade, eu tenho uma curiosidade. Eu já ouvi falar que, dependendo do tipo de alimento que você come, você acaba ingerindo material genético do alimento, né? E até mesmo microRNAs. Tem microRNAs que são altamente estáveis no estômago. E eu queria saber se esses microRNAs ingeridos na alimentação, eles são capazes de modular a célula do indivíduo. Você tem alguma evidência disso? Eu achei muito, muito legal a sua pergunta e eu vou ficar te devendo. E os transgênicos também? Eu vi isso, sim, mas eu não tenho, assim, não acompanhei para saber, não sei se vocês acompanharam, Jéssica? Seu nome? Micael? Então, na verdade, sim, eles podem regular. Inclusive, os transgênicos têm já estudos que mostram, na maioria dos países da Europa, você não pode comercializar os alimentos transgênicos justamente por causa disso.
Mas qual tipo de controle ainda a gente não sabe dizer. Ainda a gente não sabe tanto a longo prazo quanto em qual mecanismo realmente que ele vai agir na célula. Mas sim, eles existem, eles são passados, mas a gente ainda não entende bem como está funcionando. Mais alguma pergunta? Mais duas aí atrás? Isso. Boa noite, parabéns pela apresentação. Eu sou a Manuela, também trabalho na USP. E a minha dúvida é, durante todo o momento você falou da superexpressão desses microRNAs de maneira a diferenciar a placenta de um tumor, sendo a placenta um tumor controlado. Eu queria saber se em algum momento já foi descrito a possibilidade de uma placenta que ela possuía esses microRNAs defeituosos, de maneira que essa placenta se desenvolvesse como um tumor. Tem alguns trabalhos, porque quando a placenta perde o controle, ela forma um tumor de verdade, que é o coliocarcinoma. Então, se a placenta perder o controle, forma tumor. A gente não viu os mesmos microRNAs que nós estudamos no coliocarcinoma. Por exemplo, eles estão altamente expressos na placenta, eu esperava que ele tivesse diminuído no coliocarcinoma. Não achei a relação ainda, assim, dos mesmos, desses 40, mas tem muitos outros também, então fica mais difícil. Mais uma pergunta aqui, ó, pra mim. Oi, boa noite, achei bem bacana a palestra. E eu tenho uma dúvida, se esses microRNAs, eles, além de controlar, regular esses oncogenes, eles também regulam os fatores epigenéticos, né? As histonas, as metilações, pode também evitar ou contribuir para o aparecimento do câncer. O microRNA, ele tem uma estrutura que ele atua no RNA mensageiro, sempre, só. Então, se o RNA mensageiro for para codificar uma histona, aí a gente vai ter a histona, mas não no sentido epigenético de metilação de histona, no sentido de produção ou não da proteína. A única coisa que ele faz é bloquear a tradução. Olha, mais uma pergunta e aí depois a gente vai para a Jéssica, tá bom? Eu queria saber por que você decidiu estudar a placenta e não, por exemplo, o tecido, se você vai estudar câncer cerebral. Não pegar o tecido normal e o tumoral e estudar os microRNAs entre esses dois estados. Cada tecido, por exemplo. Qual que é a vantagem de incluir a placenta? A vantagem da placenta é por causa do mecanismo de controle. Porque só por isso, porque a gente já tem trabalhos, claro, que bastante gente faz, comparando normal e tumoral e está aumentado, está diminuído no tumor. Na placenta a gente queria pegar por causa dela estar sendo controlada. Então, provavelmente, se eles estão ativados, é porque eles estão exercendo essa função de controle. É o que a gente espera. Então, Anelisa, obrigada de novo, viu? Parabéns. E agora a gente vai para a nossa terceira apresentação, que é a da Jéssica. E aí a Jéssica vai falar um pouquinho sobre bioinformática. Como é que a bioinformática pode nos ajudar. Boa noite, tudo bom? Pessoal tomando a cervejinha aí? Tranquilo? Vou fazer uma enquete básica aqui, só para a gente ver quando a gente pode começar a introduzir o assunto, quando a gente pode aprofundar um pouquinho. Eu vi que muita gente aqui já é do meio acadêmico. Quantos de vocês já ouviram falar a palavra bioinformática? Levanta a mão, por favor. Tá, metade. Aí vocês não contam. Quantos de vocês sabem o que é bioinformática? Ouviu falar e sabe o que realmente é? Menos ainda, né? Então, o objetivo meu aqui hoje da gente é tentar trazer, explicar um pouquinho o que realmente é esse campo de pesquisa e também algumas aplicações dentro, principalmente do câncer, que é o motivo aqui de hoje. Então, antes disso, eu queria agradecer a organização pela oportunidade, porque
normalmente a gente conversa entre si, os próprios cientistas, é muito difícil a gente ter essa oportunidade de conversa. E é um desafio, como o Adam já comentou, né? Então eu vou tentar ser o mais didática possível. E para aqueles que não entendem nada, estou aqui porque vim acompanhar minha namorada, meu namorado, meu marido, conseguir entender um pouquinho o que tem a ver, o que é isso, bioinformática, o que é essa palavra do câncer. Ok? Então vamos lá. O título da palestra que eu coloquei para vocês é União de Dois Mundos na Cura de Doenças. Quem aqui que é do meio acadêmico e que é das áreas biológicas? Levanta a mão. Legal. Quem é da área de informática, da área de exatas? Então tem um pessoal também. Isso é legal. Então eu vou contar uma breve historinha aqui para vocês. Era uma vez o mundo da biologia, que a gente tem o Adamo, a Anelisa como exemplo, que estão lá fazendo seus experimentos, pensando na célula que eles estão cultivando, in vitro, que a gente tem o exemplo aqui. O exemplo aqui, pensando no DNA que eles estão extraindo, né? E hoje aqui tomando uma cervejinha, bem tranquilos. Era uma vez o mundo da informática. Uma pessoa que eu não tinha alguém para colocar aqui, então eu coloquei uma carinha laranja referente ao mundo dela. E que estaria ali programando, né? Inventando código, sabendo linguagem de programação. E era uma vez o mundo da bioinformática. E hoje estou aqui bebendo uma cervejinha também com vocês. Então, a bioinformática é justamente isso. Você unir áreas de conhecimento das áreas biológicas e exatas. Então, você tem práticas de exatas, né, da computação principalmente, mas também um pensamento para resolver problemas biológicos. Esse é o principal objetivo. E um deles seria tentar entender um pouco os mecanismos do mundo. Então, se a gente for no Google o que é bioinformática, a gente vai ter uma definição, que eu vou ler aqui para vocês. Informática aplicada à análise e modelização de dados obtidos em pesquisas biológicas, exemplo, sequenciamento genético. Se vocês colocarem agora no celular de vocês, é isso que o Google vai dizer. Mas, o que a Jéssica vai dizer para vocês hoje? É uma aplicação de métodos matemáticos, estatísticos ou computacionais com o objetivo de solucionar problemas biológicos a partir de DNA, RNA, aminoácidos e informações relacionadas. Aí você fala, meu Deus, o que é isso? Se a gente vê, a gente tem que entender um pouco de matemática, de estatística, de computação e, além de tudo, saber tudo de biologia. Aí você pensa, e quem é o bioinformático? O Superman. Então, esse é o verdadeiro bioinformático. Essa seria a idealização, né? Mas a gente sabe que nós somos humanos, infelizmente nós somos o Superman. E aí a nossa intenção é tentar entender um pouquinho de cada área, cada um na sua área mais específica, seja ela mais biológica, ou mais computacional, ou mais estatística, ou ainda querer entender um pouco mais de RNA, ou um pouco mais de proteínas, ou um pouco mais de DNA, e tentar, a partir daí, fazer sua pesquisa. Então, é mais ou menos isso aí, essa bagunça toda, que é a bioinformática. E a origem dela começou por aí. Né? A gente tinha, esse é um computador IBM da década de 60, né? Então, a gente pode ver que desde o início era difícil. E se a gente acompanhar ao longo do tempo, ela começou em 1953, perdão. Foram as primeiras publicações de artigos científicos relacionados na área. E conforme o passar do tempo, a gente teve esse aumento aí escalonado de publicações relacionadas, né? Esse gráfico eu montei ele em março. Né? Então a gente vê aqui em 2016 mais de 5.000 publicações relacionadas à bioinformática até março. Então, com certeza já tem muito mais hoje. Né? E se a gente pensar, ele tem uma escala, né, começa a partir dos anos 2000, né, uma escala muito mais alta de publicações. Né? Por que seria isso? Alguém imagina aqui?
Sem vergonha, pessoal, vocês estão muito estranhados. Ninguém imagina o que aconteceu nos anos 2000. Poxa, tem um pessoal aí que não era assim. Isso. Legal. Então, exatamente, foi a partir do sequenciamento, inclusive foi a partir do início do sequenciamento, que a gente sequenciava as proteínas, que começou então o advento da bioinformática. Então, a partir de 2000, a gente teve o sequenciamento do genoma humano, ou seja, foi capaz de identificar as bases, os nucleotídeos que são presentes no nosso DNA. E foi com isso, então, que a bioinformática teve um boom. E teve um boom por quê? Porque a gente teve essa informação, quantidade de dados gerados, de uma forma assim muito exponencial. Então, a gente tem essa. É impossível a gente pegar na mão 1 bilhão de letrinhas e ficar tentando ordenar elas uma embaixo da outra. Né? Então, a gente precisa de algumas ferramentas que auxiliem isso, e a tecnologia, a informática vem exatamente auxiliar esse desafio. Então, quando a gente fala de sequenciamento, quantos de vocês já ouviram falar na palavra sequenciamento? Metade, mais ou menos, né? Então, eu vou tentar explicar um pouquinho para vocês. Imaginem, aqueles que nunca ouviram falar, né? Imaginem um pool de células, né? Aqui que a gente tem ilustrado. Pode ser uma células melanócitos, como o Adam ilustrou, podem ser um pool de células do pulmão, podem ser um pool de células, do pâncreas, um pool de células intestinais. E aí, o que a gente faz com isso? A gente extrai o DNA, né? Ou o RNA, no caso de estudar o RNA. Então, imaginem que as células têm um conjunto de material genético inseridas, e a gente faz então essa extração para conseguir capturar a informação e poder fazer realmente o sequenciamento. Mas vocês podem perceber que a quantidade é muito grande, né? Então, um procedimento muito importante na hora do sequenciamento é a fragmentação, ou seja, você clivar, você quebrar o DNA, cortar ele em pedacinhos bem pequenininhos, que vão ser capazes de fazer com que seja mais fácil, então, a leitura da sua sequência, da sua ordem de nucleotídeos dentro das suas células, né, do pool de células. E a partir daí você coloca numa máquina, que não faz um passe de mágica, mas a gente vai mostrar aqui para vocês como se fosse, e faz então a leitura dessa sequência. E de repente você tem um dado, que é o dado que o bioinformático vai começar a trabalhar. No caso daqueles que trabalham com sequenciamento de DNA, RNA, por exemplo. Além disso, a gente pode sequenciar uma única célula, né? Então é capaz também, precisa sequenciar um pool. A gente pode hoje sequenciar de uma única célula que é super pequena. A gente tem essa capacidade, e o que a gente faz é pegar esse DNA que vai ser muito pequenininho e amplificar ele ou seja, copiá-lo com técnicas de biologia molecular para fazer com que seja capaz a leitura, a captura realmente das sequências que tem presentes na sua célula. Por fim, você coloca novamente, tem um passe de mágica lá, que você sequencia, e por fim você tem os dados de sequenciamento que vão para o bioinformático. Né? E aí você tem as sequências de DNA. Então a gente viu que a gente tem 4 pares de base, né? A, T, C, G, adenina, guanina, citosina e timina no DNA. E nesse caso aqui a gente teria representado 3 sequências de DNA que foram geradas a partir de um sequenciamento. Mas não é assim que o bioinformático recebe um arquivo desse. A gente vai adicionando algumas informações. Uma delas é uma métrica de qualidade para saber se aquela base, o nucleotídeo que foi sequenciado, realmente é ele mesmo. É uma probabilidade gerada de que aquele nucleotídeo realmente existe, né? Ele está correto. Aí, além dessa qualidade, né, para a gente poder ter uma métrica de comparação entre os nucleotídeos gerados, a gente tem
um cabeçalho que começa com arroba aqui, que vai ser capaz então de identificar cada sequência que foi gerada. E aí a gente dá um cabeçalho. Podia estar o nome aí Jéssica, podia estar o nome Cervejário, podia estar o nome Part of Science, mas nesse caso tá esse nome aí, todo doido. Vocês devem estar se perguntando, mas o que é isso? Né? Na verdade, são características do sequenciamento. Então, é o que fez com que qual é a máquina que foi sequenciada, qual kit que foi sequenciado, então é mais ou menos por aí. E depois a gente põe no separador, ou seja, copia o cabeçalho entre a qualidade e a sequência de cada um. Então, a gente tenta aí mostrar o que é o primeiro arquivo de contato do bioinformático. E ele vai, a partir desse arquivo, fazer todo um pré-processamento de dados, analisar a qualidade, como eu falei para vocês, analisar os RNAs, ou enfim, o DNA que gerou, e a partir disso fazer algumas comparações e poder gerar um dado que vai ser importante para quem for trabalhar, para o biólogo ou o médico, ou para quem for trabalhar com esse dado, e poder, a partir disso, tentar extrair uma informação importante, como, por exemplo, ajudar na cura do câncer. Claro que isso a gente está falando aqui de uma hipótese, né? Mas é entender. Então, como tudo isso pode ajudar a entender o câncer? É uma pergunta bem complexa, não é muito trivial, é por isso que coloquei esse monte de divulgação aí, mas a gente pode tentar fazer algumas analogias com o dia a dia. Então, imaginem mutações do DNA. A gente comentou um pouquinho lá da Vanessa, falaram bastante, mas se a gente tentar fazer uma analogia e entender melhor o que são essas mutações. Imaginem a palavra mato. Eu vou colocar o microfone aqui, porque senão vocês não vão responder. O que vem a palavra mato para vocês na cabeça? Então, essa é a analogia, né? Mato, grama. Vamos lá, vou colocar para outras pessoas. Pato. O que é pato? Um animal. Eu mudei uma letra, mas mudou totalmente o sentido da minha palavra. Certo? Gato. Um animal também. Mas é o mesmo animal? Por quê? É um mamífero. Muito bem. Então a gente tem diferentes animais aí, por causa novamente de uma letra. Se eu mudar uma letra em um novo lugar, eu vou começar a falar de uma coisa totalmente diferente. Mago, que não tem a ver com animal, não tem a ver com vegetal. Se eu ainda deletar uma letra, uma única letra, eu vou fazer transformar para um verbo, né? Um substantivo com verbo. Então, a gente pode fazer essa analogia com as mutações, que são alterações do nosso DNA que vai mudar totalmente o sentido daquilo que você está falando na maioria das vezes. Que podem ser, às vezes, benignas ou malignas. Nem sempre uma mutação vai causar um mal de alguma coisa. Então, imagine uma sequência pequena de DNA. Que se a gente lembrar o que os meninos falaram, essa sequência é dupla. No nosso DNA a gente tem fitas duplas, não fitas únicas sozinhas. Né? Se a gente colocar uma única mutação nesse DNA, a gente vai fazer uma mudança na troca, na ligação entre essas bases nitrogenadas. E aí vai fazer com que isso altere, no final, tanto a estrutura de uma proteína, por exemplo, ou a função de um microRNA, por exemplo, ou ainda de um RNA longo no modificador, que o Adam comentou com vocês no início. Então, uma das funções da bioinformática é tentar identificar essas mutações nas nossas células e, a partir disso, conseguir gerar informações que vão ser possíveis estudar alguma doença. Não só doenças, mas um organismo em si, mas nesse caso, como câncer. Além disso, imaginem uma sequência de DNA. A gente já viu as sequências dos nucleotídeos aqui. Então, aqui eu tenho um gene que eu nomeei imediato, e eu tenho essa sequência aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nucleotídeos. Agora,
lembra que eles são expressos dentro da célula, né? Então, porque muito que a Annelise falou, muito que a Adam falou, imaginem que a gente está falando das células normais, das células tumorais. Imaginem que aqui eu tenho uma célula normal, imaginem que eu tenho aqui uma célula tumoral. Então, nesse caso, por exemplo, eu tenho uma célula normal com menos repetições desse RNA na minha célula. E nesse caso, eu tenho uma célula tumoral com mais repetições dentro da célula. Isso faz o quê? Essas repetições são referentes à expressão do gene. Então, quer dizer que nessa célula, o tumor, a célula tumoral, tem mais expressão do GNA do que na célula do GNB. Se a gente amplificar isso, a gente vai ter mais amostras, né? Então, a gente tem o indivíduo 1, 2 e 3, 1, 2 e 3, e os seus parzinhos de amostras normais e tumorais. E a partir disso, a gente vai criando alguns cálculos estatísticos, algumas que vão dar mais confiabilidade ao nosso dado. Então, isso quer dizer que quanto maior o nosso N, a nossa população de estudo, melhor vai ser para a gente gerar um dado de mais confiabilidade para fazer o estudo. E isso, na verdade, a gente representa mais ou menos dessa forma, que é um gráfico de litmétrico, mas que é muito análogo a essa imagem que eu mostrei para vocês. Então, o que é esse gráfico? Quanto mais a intensidade de uma cor, maior a expressão de um gene. Então, aqui a gente tem quanto menor a expressão, mais vermelho. Quanto maior a expressão, mais azul. Né? E aí a gente tem amostras em laranja que são normais e tumorais. E a gente vê que o perfil de expressão desses genes, por exemplo, que são os genes FOX que eu estudo no meu mestrado, é totalmente diferente em outras amostras. Então, é uma forma da gente tentar entender o câncer. Além disso, a gente está sempre tentando buscar padrões. Vamos tentar ser bem didáticos. Quem enxerga um padrão aqui, levanta a mão. Muitos não enxergam um padrão. Eu vou perguntar para quem não enxerga um padrão. Oi, tudo bom? Por que você não enxergou um padrão? Chegou? Ah, legal. Então vocês enxergam um padrão. Isso é um senso comum. Legal. Se eu colocar algumas outros losangos, acho, né? Na imagem, eu vou ver que estão fora do padrão. Certo? Então, essa é a analogia que a gente está tentando trazer aqui. No caso da linfomática, a gente tem, e no caso do câncer especificamente, a gente tem alguns fatores que podem influenciar a você ter a predisposição a essa doença, por exemplo. É de senso comum que quanto mais idade a gente tem a probabilidade de desenvolver mais doenças, né? Por causa em si do nosso sistema em si como um todo. Então, a idade seria um fator de predisposição, por exemplo. Expressão de um gene, como eu expliquei aqui, pode ser um fator de predisposição. A gente tem que tentar estudar e saber se é ou não. O consumo de álcool, por exemplo, a gente tem alguns estudos que relacionam o consumo de álcool com alguns cânceres. Ou a mutação em um gene. Todos esses fatores, a gente pode dar pesos a eles e aplicar alguns filtros, que aí são mais complicados de estudar, e tentar gerar uma predisposição ao câncer. Isso a gente pode chamar esse modelo, mais ou menos, de estudo de redes neurais, porque mais ou menos imita a transmissão de um neurônio. A gente tem a informação que é recebida, após ela é processada, e por último a gente tem a liberação da transmissão da sinapse. Então, era mais ou menos isso que eu tinha para falar hoje. O mais importante aqui, no final de tudo, é entender que a bioinformática não cura doenças, ela gesta informações. E a partir dessas informações é possível a gente fazer um aconselhamento, tentar traçar perfis moleculares que são capazes de definir algum fenótipo de um paciente, e a partir disso a gente tentar relacionar um tratamento, por exemplo, ou ainda trabalhar com a medicina personalizada, que às vezes a gente acha que é uma coisa muito do futuro, mas que é mais presente do que imagina, né? A gente tentar, a partir de um grupo específico de pacientes com câncer, conseguir tratar eles individualmente, né? Com
tratamento específico. Então era isso, vai ter um curso de R, que é uma linguagem de programação aplicada à análise de bioinformática. Quem quiser se inscrever e tiver interesse, na verdade ele é certificado comigo, porque eu vim dar o curso. Então, quem quiser tiver interesse, esse é meu e-mail. Obrigada pela a participação de todo mundo. Obrigada, Jéssica. Eu vou abrir para perguntas. Alguém gostaria de fazer a primeira? Manuela. Oi, boa noite pela apresentação. Na verdade, não é nenhuma pergunta, eu gostaria de fazer uma observação em relação à bioinformática em si. É importante ressaltar que não é só das bancadas do laboratório que saem medicamentos para tratamentos de maneira em geral. É importante falar que já houveram muitos medicamentos que foram criados desde o começo, desde a sua análise, até os testes clínicos de níveis 1, 2, 3, todos os procedimentos foram feitos através da bioinformática. Então não se trata somente de análise de dados que vieram do laboratório, e sim que da própria bioinformática todos os procedimentos já foram gerados de maneira a melhorar a qualidade de saúde da população. Obrigada. Obrigada. Mais alguma pergunta para a Jéssica? Mais uma. Jéssica, obrigado pela apresentação, acho que foi bastante esclarecedor. Eu tenho uma dúvida, eu lembro quando eu estava vendo televisão com os meus pais, em 2000 por aí, no Jornal Nacional, o William Bonner falou assim: sequenciamos o genoma humano, uma iniciativa pública, 10 anos de pesquisa, e depois já trocou. Acabou o Jornal Nacional, foi o programa Ratinho. O programa Ratinho apareceu assim: sequenciamos o genoma humano. Então, aquilo, eu lembro, hoje eu trabalho com isso, eu trabalho com informática, e é uma coisa que, hoje trabalhando com isso, remete à minha infância, assim. Acho que foi a maior menção que eu já vi na mídia sobre a bioinformática. Assim. Bom, você vê no programa do Ratinho falar de sequenciamento do genoma, isso envolve bioinformática. E naquela época se falava assim: resolvemos o problema, sequenciamos o genoma. Agora a gente sabe tudo que vai acontecer. A gente sabe todas as doenças que vão acontecer, tudo que está por vir. Mas agora você falou também da questão da medicina personalizada. Hoje se fala muito disso. Muito tempo depois do sequenciamento do genoma, agora se fala da medicina personalizada. Então, por que depois que a gente sequenciou o genoma, o que deu errado? Por que a gente não conseguiu resolver esses problemas? E por que agora está retomando essa questão da medicina personalizada? Assim? O que você acha disso? Na verdade, não deu errado. Então, o sequenciamento do genoma humano deu muito certo, tanto é que conseguiu modelar essa referência para a gente poder estudar, Mas o problema não é nem uma questão de bioinformática em si, é uma questão de biologia de uma forma geral. A gente viu que é muito mais complexo do que imagina. Na época a gente ainda acreditava muito nos genes de codificadores de proteínas. Então a gente viu que a partir dali que só 2%, como a Ana comentou, codifica essas proteínas, vão ser transformadas. Então é muito mais complexo. A dificuldade hoje da bioinformática é justamente biológica, de você tentar interpretar exatamente o que tem. A gente tem uma estrutura muito grande, a gente não comentou aqui de epigenética, de fatores de regulação de expressão desses genes, como a Annelise já comentou bastante, uma questão de controle, mas é uma questão complicada de controle. Então, simplesmente, e na verdade não simplesmente, mas por uma questão biológica. Hoje a gente fala muito justamente pelo avanço das tecnologias de sequenciamento. Então a gente tem a possibilidade de sequenciar muitos genomas ao mesmo tempo, e isso torna com que a gente consiga construir esses padrões, mais ou menos, que eu tentei passar para vocês. Mesmo assim, é muito inicial, Tem alguns perfis moleculares que a gente consegue traçar, mas, como eu comentei, o número de pessoas que a gente precisa para
comprovar um estudo desse tamanho, tem que ser muito grande. Então, às vezes a gente consegue identificar alguma coisa em laboratório, mas tem algumas dificuldades, inclusive financeiras, para conseguir identificar isso numa atuação de uma forma geral. Mas o que faz você falar muito da medicina personalizada hoje é simplesmente pelo fato de você ter a facilidade de sequenciamento. Se a gente comparar com uns anos atrás, a gente tem um avanço muito grande em curto espaço de tempo. Então a gente realmente conseguiu avançar na análise desses dados, mas para aquilo que já é conhecido na biologia. Aquilo que é desconhecido ainda tem que ser estudado. Mais uma pergunta? Só completando a pergunta dele, esse dado de 2% veio exatamente disso, né, como a Jéssica falou. Em 2001, em 2001 e 2004 foi finalizado, então foram 10 anos justamente, né? Só que eles perceberam que 2% codifica a proteína, só para entender um pouquinho, para vocês pensarem nessa questão que é bem interessante. Foram 10 anos para você descobrir que 2% do DNA codifica a proteína, que até então era a justificativa de todos os nossos esforços, né? Então, tem uma doença, qual que é a proteína que está alterada? Tem qual câncer, qual que é a proteína que está influenciando, qual que é a enzima, qual que é... A partir de 2001 para cá, né? Não sei se vocês já ouviram falar do projeto ENCODE. Alguém já ouviu falar? Esse projeto ele foi finalizado em torno de 2011, né? Que era justamente ver desses 3 bilhões de pares de base que tem no genoma humano, quantos desses pares de base tem atividade? Não que seja para formar proteína, mas que tem atividade. Pode ser outra função, né? E veio o projeto ENCODE, né, que é a enciclopédia do DNA, dos elementos do DNA, né, traduzindo em tradução livre. E era ver qual desse genoma, desses 3 bilhões, tem atividade, ou seja, é transcrito. Né? Lembra do dogma central da biologia? DNA, que é transcrito em RNA, que é traduzido em proteína. Eles foram ver, no primeiro momento, a extremidade, que era a proteína. No ENCODE, eles foram pesquisar quais eram os RNAs que estavam, quantos por cento desses RNAs tinham atividade. Estavam ou ligados ao DNA, ou ligados ao complexo, e foi isso que eles viram. E o dado, né, que a gente, eles trabalham com RNA não codificador, desses 3 bilhões de pares de base, um dado que veio desse estudo, 70% é transcrito. Em torno de 70% é transcrito. 2% codifica a proteína, mas 70% é transcrito. Agora, nossos esforços estão... Para que eles são transcritos? Né? Então, o nosso trabalho é buscar isso. Né? Quais são os microRNAs, quais são os RNAs não codificadores, porque eles estão sendo transcritos. Né? Então, será que eles têm atividade? É a primeira pergunta. Né? Tem atividade, influencia no metabolismo normal, basal da célula, ou está influenciando em uma doença, em um câncer. Já tem, né, microRNAs escritos, RNAs não codificadores, então é lento o processo, essa é a ideia. Né? O descobrimento, né, o sequenciamento do genoma humano foi muito importante, muito. Né? Depois vieram outros, vieram do camundongo, veio da mosca da fruta, do drosófilo, né? E assim por diante. A gente pode comparar os genomas, a gente pode ter certas ideias. Então, é muito interessante essa pergunta, porque nos remédios tem outra discussão que a gente pode fazer depois, que eu já coloquei ali, que é o que a mídia fala sobre a ciência, né? O glúten causa câncer, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso, só para concluir. Bom, para encerrar, eu queria só fazer uma observação, principalmente para a Jéssica. A gente trabalha no Centro de Pesquisa de Doenças Inflamatórias e vocês no Centro de Terapia Celular. Essa é uma área que tem uma carência muito grande de profissionais. Então, por exemplo, pelo menos no CRID, lá no Departamento de Farmacologia, a gente fica pensando pessoas que trabalham com bioinformática que poderiam ajudar nas nossas investigações sobre doenças inflamatórias. Então, é um
campo bastante bastante fértil. Vocês que são jovens, né, conseguem unir a biologia com a área de exatas, vocês ainda podem ganhar bastante dinheiro na área de bioinformática, tá bom? E aí, gente, assim, olha, pra gente respeitar o horário, eu gostaria muito de agradecer de novo o Adamo, a Ana Elisa, a Jéssica e principalmente a vocês pela oportunidade de realizar esse evento. Eu acho que está dando certo. Amanhã a gente tem mais um, né, finalizando os eventos desse ano, e eu espero que o ano que vem a gente possa aumentar o número de cervejarias ou o número de restaurantes, o número de pesquisadores, né, dispostos a vir e conversar um pouquinho com a população em geral. A gente tem uma amostra viciada, né, mas eu acho que isso vai ajudar, e eu queria aproveitar e agradecer e propor um brinde, né, para todo mundo aqui. Então, um brinde a vocês que compareceram, um brinde a esses jovens pesquisadores, né, que vieram nos proporcionar coisas boas e interessantes,